dia, pessoal. Meu nome é Luana, sou engenheira agrônoma da ICL e hoje eu vou estar falando então um pouquinho sobre agricultura regenerativa, né? Um termo aí bem comentado, bem da atualidade, todo mundo fica se perguntando o que é, como fazer, o que tem de novo, o que é só um nome novo para a agricultura, mais um novo nome, né? O que tem a ver com a nossa tão querida veia aqui, que a gente está na reunião. Então, só para a gente trazer um tema da atualidade aí, vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Começando então pela agricultura regenerativa, esse termo, né, a primeira vez foi usado por Robert Rodale em 1983, até que não faz tanto tempo assim, né? E esse termo ele vem associado principalmente ligado à saúde do solo, ou seja, possibilidade de produzir recuperando os solos. Por que isso? A gente vai estar falando bastante, né? Sempre guardar na mente que tudo que produzir de forma regenerativa, agricultura regenerativa, está sempre ligado à melhoria da qualidade do solo, né? Porque cada vez mais os solos estão sendo esgotados, né? A gente tem perdido a qualidade aí, né? A degradação dos solos aí, principalmente de pastagem, tem sido permanente, né? Então foi a sugestão desse termo por Rodeio foi ligado numa visão voltada para o solo. Isso pensando só no solo, pensando só em meio ambiente, pensando só em agricultura, né? Mas alguns outros aspectos também podem envolver a agricultura regenerativa, que além do aspecto ecológico do solo, né? Aspectos econômicos também, éticos e sociais. Então, a base, né, vamos dizer, as origens da agricultura regenerativa, ela veio da agricultura orgânica. Na década de 40 foi quando começou a surgir aí os cultivos orgânicos, né? Embora a agricultura orgânica seja mais baseada na questão do menor uso de defensivos agrícolas, né, e fertilizantes. Eu até coloquei defensivos. Gosto de usar a palavra pesticida, né? São defensivos, são produtos fitossanitários, né? E tem uma questão aí toda do termo que é utilizado. Mas o que começou a acontecer? Lá na década de 80, começou a haver o declínio da qualidade do solo, né? Então, os agricultores começaram a prestar atenção nisso e a adotar algumas práticas, né, para evitar esse declínio da qualidade. Essas práticas, então, a menor aração, né, lavração da terra, o aumento da cobertura de solo, aí o pessoal começou a ter cuidado em questões de erosão e tudo mais. E depois disso, então, temos a agricultura orgânica, demos um passo à frente, né, pensando no solo, e aí foi que então que a gente começa a ter a formação aí do conceito de agricultura regenerativa, né? Então ela tem vários conceitos ligados à agricultura orgânica, a menor uso de pesticidas, né? Essas práticas de saúde do solo aqui, aração, cobertura e uma melhor gestão da terra. Como eu falei, tem os aspectos econômicos também, a forma como tudo isso se encaixa na produção de alimentos. Mas o que acontece? Se a gente for procurar, né, na literatura aí, não tem um termo definido para agricultura regenerativa, né? Cada um cita vários moldes, o que engloba, se engloba a parte social, como eu comentei, alguns outros questão climática, mas assim, o que a gente pode ter, né, e friso mais uma vez, o que todos os conceitos têm em comum é o uso de saúde do solo. Melhoria do solo, qualidade de solo. Por isso que eu falei, quando se pensa em agricultura regenerativa, sempre se pensa nesse ponto, solo. E diferente, né, do cultivo orgânico, ainda não há uma certificação para agricultura regenerativa ou para produtos produzidos de forma regenerativa. Não tem, eu não posso falar esse produto é regenerativo, não tem ainda, né? O único selo que atualmente já existe é um selo dos Estados Unidos, né? Que é um selo orgânico regenerativo. Então, o selo que são alimentos produzidos de forma orgânica, mas com esse aspecto regenerativo, ou seja, a produção de um alimento sem degradar o solo, que é o que se encaixaria aí a parte do regenerativo. Embora isso, né, já venha sendo comentado aí, todas essas questões aí ao longo de muito ano, isso tem bastante coisa na literatura. Agricultura, então, repetindo mais uma vez, a gente vai pensar nos solos, né? Um dos principais, quer dizer, o principal princípio, né?
Mas como eu falei, pegando todos esses conceitos, os mais abordados são, além da saúde do solo, a otimização da gestão dos recursos, né? Principalmente a questão de biodiversidade e sequestro de carbono. Vou estar falando bastante da questão do carbono ali um pouco mais à frente, né? Uma questão bem alta aí também atualmente. A questão da mitigação climática, né? Vamos dizer, uma resiliência aí, né? Uma menor... A gente conseguir produzir esses alimentos, né? Frente a essas atividades sem tanto declínio da produção. E ainda também a melhoria da qualidade e disponibilidade da água, a questão do ciclo da água. Então, esses são os principais princípios aí que a grande maioria dos conceitos de agricultura regenerativa tratam, né? Pensando basicamente na questão de ambiente. E para a gente atingir esses princípios, quais são as principais práticas adotadas, né? Primeiro, a nossa boa e velha conhecida aí, e eficaz, pode-se dizer, rotação de cultura, né? Ou também o cultivo excessivo de mais de uma cultura na área ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas aí já têm utilizado hoje em dia também bem utilizados mix de cultura, né? Ou as próprias, alguns cultivos aí ao mesmo tempo, né? O consórcio, né? Fugiu a palavra, a rotação de cultura. Outro ponto também bem considerável aí, o plantio o ano todo, ou seja, o nunca permitir que a terra fique descoberta, né? A cobertura de solo, a formação de palhada e tudo mais também é um dos pontos uma das práticas mais fortes aí, né, na questão da agricultura regenerativa. Cultivo conservador, né, como a gente também já citou, né, cada vez mais, para a gente manter toda essa palhada que vai estar cobrindo o solo, tem necessidade desse cultivo, né, evitar a aração, né, o revolvimento do solo. E também, como citamos também, que vem aí do cultivo orgânico, a diminuição dos usos de fertilizantes dos pesticidas. De uma maneira geral, então, né, fazer agricultura regenerativa, produzir de forma regenerativa, nada mais é do que produzir em harmonia com a natureza. A questão do carbono, né? Falamos do solo. O que acontece, né? Quando há o revolvimento do solo, as raízes das culturas anteriores, né? Toda aquela matéria orgânica ali acaba sendo exposto para a atmosfera, né? O carbono que está ali na matéria orgânica combina com o oxigênio do ar, formando CO2, que acaba sendo desprendido e perdido para a atmosfera, né? Então, não sei se dá para ver bem aqui, a gente acaba tendo essa perda de carbono, né? Prejudica a saúde do solo, porque um solo sem essa matéria orgânica e sem esse carbono acaba prejudicando o desenvolvimento de outros vegetais, né, das plantas e dos próprios micro-organismos, né, da biodiversidade também, que conta bastante, como a gente viu lá. Mas não são só as plantas que acabam emitindo esse carbono, né? A planta, além dela ser uma fonte, ela também é um dreno de carbono. Mas aí a emissão dos carbonos, de carbono, principalmente dos gases de efeito estufa, né, também tem sido substancialmente aumentado pela criação de ruminantes e principalmente o uso de combustíveis fósseis. Então, todo esse carbono liberado aí na atmosfera tem levado aí às grandes mudanças climáticas, tem afetado muito a temperatura do nosso planeta e a produção, então, agrícola, né? O próprio Instituto Rodale, ele considera que 1 hectare de agricultura regenerativa, ela consegue remover cerca de 1 tonelada de CO2 por hectare plantado de forma regenerativa. Ou seja, todas essas emissões aí, né, que tantas plantas, mas principalmente a questão dos usos de combustíveis fósseis, né, acabam emitindo esse CO2, né, os alimentos cultivados de forma regenerativa, eles podem então sequestrar 100% dessas emissões de CO2. E para isso, né, qual foram as primeiras práticas, né, como a gente estava comentando aqui, para evitar essa perda de CO2, são as práticas conservacionistas, né, contrária aí à prática, as práticas culturais, né, tradicionais aí que tem a questão da aragem do solo, revolvimento do solo, né? As 3 principais chaves, né, frente e oposição a isso, que é o mínimo revolvimento do solo,
a cobertura constante do solo e a rotação de culturas aí, né, com diversidade de culturas. E dá para a gente ver bem, né, que embora isso daqui são pontos principais, né, bases aí para a agricultura regenerativa, a gente não está falando de nada novo. Isso daqui dá até para ver pela fotinha aqui, né, são trabalhos aí há muito tempo publicados, que o pessoal já sabe disso, são práticas que há anos aqui no Brasil é adotada. Então, eu estou tentando mostrar que, refletindo mais uma vez, né, a gente está falando de muita coisa aqui, vocês podem falar, tudo que você está falando é bobeira, a gente já está cansado de saber, mas não tem nada de novidade, são práticas que a gente já adota, né, que a gente já sabe a importância, mas tratada de uma outra forma, de uma forma regenerativa. Então, o plantio direto aí vem como um sistema, né, que agrega todas aquelas 3 chaves ali que eu mostrei, né, bastante também já foi publicado, é estudado, é sabido, né, que tanto do sequestro de carbono quanto os benefícios ambientais, né, são grandes e muito eficientes no sistema de plantio direto. Eu gosto bastante dessa figura aqui, né, para mostrar todos os benefícios que o plantio direto tem, né. De um lado aqui a gente consegue ver todas as consequências aí de uma presença de mais palhada, né, sobre o solo e um menor volume e uma intensidade de palhada. A primeira e grande aí, né, a presença de palhada diminui a erosão do solo, evita o escorrimento superficial, a perda de nutrientes e tudo mais causado pela erosão, quando não se tem um solo coberto, né, quando ele está descoberto, né, o desagregamento aqui do solo. Também ainda, né, o impacto dos grãos de chuva sobre o solo acaba também fazendo esse desagregamento das partículas. A presença da palhada, né, diminui aí tanto a compactação de solo, né, a presença ali das raízes dessas culturas anteriores, né, que quando não tem o revolvimento ficam ali, elas contribuem para o descompactamento do solo. Uma questão principalmente esse ano, né, a presença da palhada ajuda aí no controle de plantas daninhas, né? Essa cobertura aí vai dificultar, vai impedir aí fisicamente, primeiramente, a germinação de sementes das plantas daninhas, né? E também muitas vezes até quimicamente, né? Questão de alelopatia. Então, essa palhada aí vai estar contribuindo e muito com essa alta dos preços do herbicida, principalmente, né? E a falta deles também tem sido um custo muito considerável. O aumento do estoque de gás carbônico presente nesses restos culturais, né, dessas culturas, das raízes principalmente, a própria palhada em si, que vai estar liberando, né, matéria orgânica, mantendo esse carbono no solo. Aumenta também aqui, ó, os poros e canais, onde essas raízes, né, elas aprofundam ali depois de mortas, esses canais, esses poros é onde a água acaba ficando retida, né? A gente vai ao longo aí dos anos aumentando a capacidade de retenção de água. O que se contribui? Como a gente citou lá, vai ser o próximo tópico aí, essas mudanças climáticas, cada vez mais constante esses períodos aí de estiagem, de veranicos aí. Um solo que tem uma boa capacidade de armazenamento de água contribui muito, ajuda bastante, né? Também aqui a maior presença de palhada contribui aí para o aumento da flora e fauna, né? Aumento desses organismos aí. Já falamos também da biodiversidade, como os micro-organismos são muito importantes para ter a liberação, né, de diversos nutrientes aí que estão nessa matéria orgânica do solo. Questão de infiltração da água, né, acabei de comentar também, manter aí, o pessoal sabe, né, turma aí, os estudantes de agronomia, né, a questão de solo, aumentar a umidade do solo, a água, a solução do solo, onde são feitas as trocas catiônicas, né, a CTC, a questão de absorção dos nutrientes pelas raízes da planta, né. Então, aqui são todos os benefícios, né, frente aos pontos negativos da falta de palhada na cobertura do solo. Mitigação climática, acabei de citar, né, as mudanças climáticas aí afetando de maneira muito brusca aí a produção de alimentos em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia,
o setor agrícola é responsável por cerca de 25% das emissões globais de gases de efeito estufa. Não dá para ver bem aqui na foto, né? O setor agrícola. Aqui o combustíveis fósseis é um pouco mais, né? 30 e poucos. Então, mas todos eles contribuem de uma forma muito grande. Também o desmatamento, né? A agricultura é a causa aí de 80% do desmatamento tropical, que também contribui para as alterações climáticas. Mas e aí? Uma coisa é certa que a gente precisa, estamos correndo atrás de fazer, é diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Isso daí não dá mais, pessoal, né? Estão sendo tomadas muitas atitudes, né? Muita coisa aí para ser feito nesse sentido. É fato e a gente precisa correr atrás. Mas outra coisa que a gente também precisa fazer é aumentar a produção de alimentos, a demanda mundial, a população mundial está aumentando aí, né? E como fazer? Se a agricultura, né, os próprios combustíveis fósseis, a agricultura, ela em si, né, promove uma produção, uma eficiência muito grande de gases de efeito estufa, mas eu preciso produzir alimento. E pior ainda, né, como eu falei aqui, conforme a forma como tem sido produzida, a gestão aí da agricultura tem diminuído a fertilidade dos solos. Como sair dessa incógnita, dessa equação toda? Com certeza a única saída, né, é a gente alterar a forma de produção de alimentos. Porque da forma como tem sido feito, os gases de efeito estufa continuam a ser eliminados, os solos continuam ficando mais fracos, mais pródigos para a gente produzir o alimento que todo o mundo está precisando. E a própria ONU, né, tem todo já tem trabalhado nesse ponto, tem corrido atrás, conforme eu falei, né, recentemente, a ONU a ONU também, no Acordo de Paris de 2015, eles elencaram aqui as famosas, o pessoal já deve estar ouvindo bastante falar, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17, não sei se está bem claro aqui, mas para a gente ver, né. E o que eles buscam com essas ODS, né? Conforme eu falei, as emissões precisam ser reduzidas, isso é fato para ontem, né? O carbono precisa ser estocado, não podemos perder mais esse carbono, né? Precisamos diminuir essas emissões. A gente precisa evitar a perda da biodiversidade e também acabar com a degradação da terra, né, e a desertificação. E para a gente avançar, para a gente conseguir tudo isso daqui, o que precisamos fazer? Aqui dá para ver um pouquinho mais claro, né, as 17 ODS, né? E a agricultura regenerativa, olha aqui que belezinha. A agricultura regenerativa contribui para 9 das 17 ODS. Né? Como? Produzindo mais alimentos, sequestrando mais carbono, né? Aumentando a biodiversidade e regenerando terras vulneráveis, que são todas aquelas características que eu já expliquei da agricultura regenerativa lá atrás. Fazendo isso, a gente consegue atender a 9 dos 17 objetivos. Por isso, simplesmente ou por tudo isso, que a agricultura regenerativa está sendo tão comentada, tão procurada, é tema aí a gente procurar, a gente vê as datas aqui e as fontes, né, fontes relevantes, bem recentes, que o pessoal já chegou à conclusão que a agricultura regenerativa é a chave para a produção futura de alimentos, né? Não é só produzir alimentos, mas produzir alimentos sem degradar os nossos solos. Agricultura, grande tendência de varejo de alimentos. E vendo isso, né, as grandes empresas, as grandes corporações, principalmente as de alimentos, já deram o pontapé inicial, já estão correndo. Em 2019, a General Mills anunciou o esforço para promover práticas de agricultura regenerativa em sua cadeia de abastecimento. Em 2021, a PepsiCo também já anunciou que até 2030 trabalhar com os agricultores em sua cadeia de suprimentos para estabelecer práticas de agricultura regenerativa em seus aproximadamente 7 milhões de acres. Nestlé também fez seu compromisso mundial aí de investimento para reduzir em até 95% das suas emissões. Unilever, VF Corporation, então todas as grandes corporações aí já estão atentas a isso, já estão dando um passo à frente, saindo na frente, porque hoje em dia parece que é uma vantagem, mas um futuro bem próximo aí será com certeza cobrado uma necessidade.
E aqui no Brasil? Né? Outra palavrinha aí bem comentada com o pessoal é o GHG Protocol, né? GHG, gases de efeito estufa em inglês, né? Greenhouse Gases. E como esse compromisso da ONU Mundial aqui no Brasil, né? Quem tem liderado isso daí é a FGV, então que ela é responsável pelo método do GHG Protocol, pela adaptação, né, no contexto brasileiro, e desenvolveu então a ferramenta de cálculo para a estimativa de emissões de gases de efeito estufa. O GHG Protocol nada mais é do que quando todas as emissões são calculadas, né, através da ferramenta aqui. Então, uma empresa, as empresas, né, se inscrevem, né, fazem onde elas vão calcular tudo dentro da sua produção, né, dentro da sua empresa, todas as emissões, de onde está vindo, quanto, de onde está sendo emitido esses gases, qual a quantidade que está sendo emitida, né. Então, a partir disso é feito um inventário público dessas emissões e é protocolado. Esse inventário como eu falei, é público, né? Está disponível para quem quiser entrar. Se você entrar lá na página do GHG Protocolo lá da FGV, você vai ver aí várias empresas que já completaram, já fizeram o seu inventário, né? Estão lá, então pode entrar, pode acessar, pode ver quanto cada empresa está emitindo, em qual setor, né, a empresa está emitindo. E num futuro muito próximo aí também a marca da SL também vai estar lá no site. A gente já está se inscrevendo, né, nesse programa do GHG Protocol. Agora a SL conta com toda uma diretoria aí, todo um setor voltado exclusivamente, né, um departamento para a questão de pesquisa, inovação e sustentabilidade. Então, o primeiro passo, então, que é o que a gente está atualmente, a gente está mapeando todas as nossas fontes de gases de efeito estufa, né, dentro da SL. E a partir, então, que a gente tiver todo esse inventário pronto, ele vai ser protocolado igual aos outros, vai ser público, pode ser acessado. E a partir desses números, né, para a gente gerenciar, a gente tem que medir primeiro. Então, vai ter a criação do programa Net Zero, né? O que é o programa Net Zero? É zerar ou neutralizar as nossas emissões. Como? Então, através de projetos e programas de reduções, né? Então, qual setor ali da empresa está sendo mais emitido? O que a gente vai fazer para diminuir essa emissão? E aqueles pontos que a gente não consegue diminuir e reduzir essas emissões, né? Que não tem como zerar, pode ser feita, então, a compra de crédito de carbono, né? Esse mercado de carbono aí, né? Também é outro ponto aí, muito se fala e não são todos que sabem bem o que é. E assim, hoje em dia parece que a gente falar, né, net zero, que a gente é zero em emissão de carbono, parece ser muito bom, parece ser ótimo. Mas tem gente aí muito mais à frente, tem gente que é negativo. Tem gente que consegue aí não só zerar, mas também reduzir mais as emissões do que produz. Esse é um futuro ainda mais para frente, mas também já está iminente de acontecer. Para entender como esse mapeamento, né, das emissões são feitas, há 3 escopos, escopo 1, 2 e 3. No primeiro escopo, então, que é o passo que a SL a gente está começando a medir todas aquelas emissões que são diretas, que podem ser controladas pela indústria, tá? Depois, a segunda são as emissões diretas e indiretas ligadas aí pelo uso de energia elétrica. E o escopo 3 está ligado aí às emissões indiretas também, aquelas que a empresa não tem controle disso, né, mas acaba utilizando por algum prestador de serviço, né, por exemplo, também pela produção de matéria-prima, pelo deslocamento de funcionários, viagens, outro exemplo também, frota de carro. Se a empresa ela comprou o carro, se o carro é dela, ela que é responsável pela emissão desses gases de efeito estufa. O carro é meu, a empresa consegue falar, não vai mais usar o carro e diminuir a emissão. Agora, se a frota ela é alugada, se ela é terceirizada, não é a empresa que controla isso, né? Então, esse número aqui acaba vindo para o escopo 3, só para ficar um pouco mais claro, né? Mas o fator principal que mais conta aqui, né, a gente já verificou, vou estar falando disso, é a aquisição de matéria-prima para a indústria. Mais uma palavra bastante comentada aí, a pegada de carbono. O que é isso, gente? A pegada de carbono nada mais é do que a medida que calcula a emissão de gases de emissão de carbono equivalente na atmosfera por uma pessoa, atividade, evento, empresa, organização
ou governo. O que acontece? Aqui são medidas todas as emissões de gases de efeito estufa também, né, por todos esses setores, seja por uma pessoa, quanto que uma pessoa emite, quanto que uma atividade, a produção de algum produto, né, uma empresa emite, só que elas são calculadas, né, feitos cálculos de uma única medida. Né? Às vezes cada gás aí é um número para a mesma medida, né? Então eles são convertidos todos no número só, né, na medida de carbono equivalente. Essa conta inclui, então, como estava falando aqui, as emissões que têm origem na produção, no uso e no descarte de produtos ou serviços. Bom, a gente voltou agorinha aqui do nosso coffee break, né? Vários de vocês viram lá, espero que tenha aprovado também, né, a bebida vegetal nude, né, o leite de aveia, pode-se dizer. E não sei se algum de vocês já reparou que tem um númerozinho aqui embaixo, ó. O que é esse número? Esse número é a pegada de carbono. A Nude, ela calculou, né, quanto de carbono equivalente é emitido, né, para produzir uma caixinha de leite. Ou seja, se a gente parar para ver aqui, como é que ela rastreou tudo isso? Como é que chegou nesse número, né? Então, foi feito um rastreamento e planejamento de cada etapa da produção do leite vegetal, né? Então, desde a plantação da aveia, que é a matéria-prima, o uso do solo, o uso da água, o transporte dessa matéria-prima até o local, né, onde o produto foi desenvolvido, escolha de embalagem e, por último, também o transporte do produto até a gôndola do mercado. Então, só como exemplo aqui, ó, o número do carbono equivalente, a pegada de carbono, para uma unidade do original, o sabor original, né, que tem o de baunilha, tem o de cacau, tem o com cálcio, foi de 0,33 kg de carbono equivalente por unidade, que é esse númerozinho que está lá. Ou seja, é o número de gás de carbono equivalente que foi emitido para a produção de uma caixa de leite de 1 litro. E por que eu quero saber esse número? Tá? O que esse número quer dizer? O que ele significa? É bom, é ruim, é baixo, é alto? Para que vai interferir na minha vida eu saber disso? Alguém, alguma sugestão? Eu comentei aqui atrás, né, que a pegada de carbono, ela pode ser medida aí na produção de uma atividade, como foi a produção de leite, pode ser medida por uma pessoa. Qual que é a minha pegada de carbono? Será que a minha pegada de carbono é igual à sua? Quanto de gás de efeito estufa, né, de carbono equivalente no caso da pegada, você emite para viver ou para simplesmente sobreviver na sua vida? Pode ser medido. Durante o dia, quais produtos eu consumo? Eu ando a pé, eu ando de carro. Anteriormente alguém falou aqui que já foi não sei quantas vezes para a China. Imagine quanto de combustível já gastou para ir e voltar do outro lado. Vocês gastaram muito mais combustível do que eu, que sou de Londrina, que estou aqui em Londrina, que vim para o mesmo local de vocês, em um carro com 4 pessoas. Eu gastei muito menos combustível, eu emiti muito menos gases de efeito estufa. Então a pegada de vocês está maior que a minha. Quem sabe no futuro o governo possa exigir da gente que a gente calcule a nossa pegada de carbono, ou seja, você está contribuindo mais para a emissão de gases de efeito estufa do que eu. Será que a gente vai pagar imposto por cada dia? Será que a gente vai, igual a gente declara imposto de renda anual, a gente vai declarar a nossa pegada? Aí a gente cai na malha fina, algum de vocês cai na malha fina, o governo fala, ô fulano, você precisa baixar a tua pegada de carbono, o que você vai fazer? Vai ter que começar a consumir produtos de menor pegada, vai ter que mudar suas atividades. Então, agricultura regenerativa, falei, é solo, é carbono, é mudança climática, pegada de carbono. Mas qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Não se esquecer. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, o que a primeira coisa que tem que vir na cabeça? Solo, saúde do solo. Né? Produzir de maneira regenerativa, então, permitir que a terra continue a produzir alimentos de uma maneira mais saudável. Né? Esse é o ponto forte. Nós precisamos não só produzir alimentos, sim, precisamos produzir alimentos e muitos, mas de maneira saudável. Né? Então, e como que a gente consegue isso? É só a palavra principal, solo. Por quê? A partir do momento que a gente melhora a qualidade do solo, tudo dali para frente, vamos dizer, acaba caminhando melhor, né? Os requisitos de insumos podem diminuir,
né? Um solo, a gente fazendo analogia com nós mesmos, né? Quando a gente está saudável, a gente produz mais, a gente trabalha mais do que quando está doente, né? Os rendimentos acabam acontecendo. Os solos se tornam mais resistentes às condições meteorológicas, mitigação climática, né? Quando a gente está mais saudável, a gente está menos suscetível aí às adversidades, né? As plantas, como eu falei, as estiagens, as altas temperaturas, né? E também, quando nós estamos mais saudáveis, a gente pega menos doença. Mesma coisa as plantas, né? Elas abrigam menos pragas e doenças, né? Os patógenos, aí a questão da rotação de cultura acaba quebrando o ciclo. Então, tudo isso de forma acaba colaborando com a produtividade. E hoje em dia se fala muito em sustentabilidade, né? Até mais que regenerativo, embora seja termos novos, sustentabilidade, muitas pessoas sabem o que quer dizer sustentabilidade. Mas, melhor que o ser sustentável, um passo à frente de ser sustentável é ser regenerativo. Porque quando a gente fala em produzir de maneira sustentável, de forma sustentável, está sublimiar nisso? É que a gente vai produzir, né, de maneira de permanecer igual, sem piorar. E quando a gente fala em regenerativo, é produzir de maneira, não é ficar no lugar, é melhorar dali para cima, né, de forma que a gente melhore o que a gente já tem, não manter o que a gente já tem, que seria o sustentável. É produzir melhorando o que temos então. Então, no futuro próximo aí, o termo regenerativo se tornará o novo sustentável. E o que a nossa boa e velha veinha aí tem a ver com tudo isso da agricultura regenerativa? Não sei se vocês, mas acredito que sim, né? Muitos aqui, né? O pessoal da comissão aqui há anos trabalha com aveia, né? A primeira vez que eu peguei o primeiro artigo que eu fui estudar, fui atrás de ver e de entender o que era agricultura regenerativa, eu fiquei de boca aberta, assim, quando eu comecei a ler. Parecia que eu estava lendo da aveia. Tudo aquilo que a gente precisa para fazer, né? Tudo aquilo, os pontos, todas as características que a agricultura regenerativa prega, que ela aponta, parece que são as características que a nossa aveinha aqui já tem. Não parece? Se a gente pegar aqui as palavras-chave do nosso livro de recomendação técnica de aveia, são todas as mesmas palavras que eu falei aqui ao longo da agricultura regenerativa. Né? Primeiro de tudo, né, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque tudo isso aqui vocês já falaram, já estão cansados de saber as inúmeras finalidades que a aveia tem, né? Cobertura verde, cobertura morna de inverno. O que a agricultura regenerativa precisa? Eu falei lá atrás. Cobertura de solo coberto durante todo o ano, né? Forragem verde, feno, silagem, produção de grão. A aveia ela se encaixa em diferentes sistemas de plantio. Né, diferentes sistemas produtivos. Né, o que a gente fala lá? Biodiversidade. Né, uns estão no sul, outros estão no norte, um é para alimentação animal, para cobertura. A aveia aí, seja qual for a sua atividade, a aveia se encaixa muito bem. Né? E principal também, muito comentado, questão de rotação de cultura. Né? Não pensando só na produção da aveia, mas produção no sistema como um todo. O que a rotação de cultura ela promove? Né? Já falamos também, quebra de ciclo aí de pragas e doenças. Né? Adiciona matéria orgânica no solo, né? A palhada ali que fica, biodiversidade, cada cultura tem suas exigências nutricionais, aumenta a ciclagem de nutrientes, diferentes sistemas radiculares que vão estar absorvendo de diferentes profundidades do solo, enfim, todas as inúmeras vantagens de rotação de cultura, a aveia entra como uma ótima e perfeita opção. O que mais que a cultura de aveia tem? Principais características, sistema radicular volumoso, sistema radicular até profundo para as cultivares de aveia preta. Que foi uma das primeiras coisas que eu falei, né? Essa matéria orgânica, essas raízes que ficam aí, né, no solo, quando a gente não revolve ele, vão virar matéria orgânica, vão aumentar a fixação mantém, né, esse carbono ali, esse carbono presente nessas raízes ali no solo, né, aumenta a infiltração de água. Né? Esse alto volume da palhada remanescente, a aveia produz muita palhada que vai estar cobrindo o solo. Além de ser, não é só uma mera palhada, é uma palhada com alta relação carbono-nitrogênio. Turma dos estudantes já sabe o que implica ter uma alta relação carbono-nitrogênio? É inversamente proporcional. Quanto maior a relação CN,
menor é a taxa de decomposição da palhada. Por que que isso é importante? A partir do momento que a gente tem uma alta taxa CN, de carbono e nitrogênio, essa palhada fica no campo mais tempo. O que que isso quer dizer? Voltando lá, solo coberto por mais tempo. Às vezes os restos culturais da cultura anterior, quando chega na próxima, já não está mais lá, já se decompôs, né? Então um aporte aí direto, um aporte direto ao plantio direto. Eu coloquei aqui também eficiência nutricional. Sim, tem culturas às vezes, né, tem uma eficiência melhor, mas pensando aqui no lado econômico, vou estar falando aqui também, né, das opções de inverno que a gente tem, né, das que são mais econômicas, também tem essa qualidade, né, principalmente a questão dos adubos também, quanto está custando uma tonelada de adubo hoje. Né, a gente consegue, então, ter uma boa produtividade com uma menor quantidade de adubo, pensando nas questões comerciais, né, não só nutricionalmente falando, mais rusticidade. A aveia é uma planta rústica, comparado também, né, colocando novamente aí com o trigo, milho, os principais aí cultura não de inverno, né, mas a questão do milho safrinha aí tem concorrido. Porque seria muito fácil também eu só colocar uma cultura lá que pode até ser melhor em algumas características, mas não tem importância comercial, não tem mercado, eu não vendo, eu não colho. Então, dentro dessas opções, a aveia aí, ela tem tudo isso de bom. A questão da rusticidade aqui também, né? Como a gente falou, a questão das mudanças climáticas, né? A aveia, ela aguenta muito mais aí, não só as altas temperaturas, mas também as baixas temperaturas, né? Questão de geadas. A aveia também, ela tem uma boa adaptação a diferentes tipos de solo. É muito bom quando o solo é bom, vai tudo lindo, né? Mas quando o solo é mais fraco também, a aveia ela consegue se adaptar bem, principalmente em solos aí com presença de alumínio. A aveia propicia melhora no sistema de cultivo, tanto nas propriedades físicas e químicas do solo. Olha, uma frase praticamente igual essa tá lá na agricultura regenerativa também, né? Como que a aveia faz isso? Através do sistema radicular, né? A palhada que fica, como eu falei, esse alto volume de palhada acrescenta um bom volume de matéria orgânica e todos aqueles benefícios lá daquela figura que eu falei que eu gosto bastante lá, do plantio direto, da palhada remanescente. Redução da quantidade de plantas daninhas também está na mesma figura lá que eu falei da palhada, porque não é só o controle, a supressão, né, pela palhada, impedindo ali a germinação de sementes de plantas daninhas, mas também ajuda no controle químico através de alelopatia. A aveia tem um efeito muito bom, né, sobre diferentes plantas daninhas aí. E também menor incidência de pragas e doenças no campo. Mesma frase também está lá atrás. Né? A aveia entrando como uma opção de rotação de cultura vai quebrar todos esses ciclos aí, também não pensando só na aveia, mas pensando nas outras culturas, não só as doenças que afetam a aveia, mas das culturas subsequentes ou das anteriores. Então acaba sendo, né, um ponto muito forte da aveia aí, uma ótima, se não uma perfeita opção de rotação de cultura de inverno. E como eu disse, não só pensando na aveia, mas até pensando na próxima. Né, principalmente as culturas de verão, a safra, né, que é o que realmente, aí vamos dizer, dá um melhor retorno financeiro, né, os de inverno geralmente é considerado um risco maior, né, se comparado ao verão, né, e quando a gente pensando aí, principalmente no soja, esse preço que está, né, o que eu preciso fazer para eu ter uma colheita boa de soja, uma boa colheita de verão? Tem que pensar já no inverno, né? O que eu vou fazer agora no inverno para deixar para a próxima? Né? O manejo empregado no período de inverno tem efeito direto na quantidade e na qualidade de resíduos vegetais que podem então influenciar os cultivos posteriores na área. Hoje em dia aí a gente na ICL trabalha com mais de 150 produtores, né? Contato direto, né? Sou engenheiro, eu que acompanho esses produtores aí lá no campo desde o plantio. E eu até falo que eu quero andar com gravador, né? Porque eles me contam, no verão eles me ligam também. Falando que o soja, na área que foi aveia, geralmente dá cerca de 10 a 20 sacos a mais por alqueire, né, na área que foi palhada de aveia. De trigo, dá menos de milho, então, vixe Maria, não vou nem comentar, né? Então, muita gente fala assim, olha, eu planto aveia pensando no soja, eu planto aveia para eu ganhar mais soja, né? Eu até brinco, ó, esse lucro aí do soja tem que pôr na conta da aveia, tá? Não é na conta do verão, não.
Então, ao se escolher uma espécie de cobertura de inverno para continuar cobrindo o solo no verão e com adubação verde, é importante visar retorno econômico da próxima cultura. O que isso quer dizer aqui? Tá, se eu for pensar só lá no soja, eu posso só fazer uma cobertura verde no inverno, vou deixar matéria orgânica, palhada, todos esses benefícios lá na frente. Mas, pensando no lado econômico, eu posso fazer isso e ter um retorno econômico na safra de inverno e também deixar lá na frente, né? Não é ter lucro aí dos dois lados. Como eu falei, pensando em produtividade e no retorno econômico da cultura de inverno também. E isso é muito estudado, é muito comentado, eu já vi alguns trabalhos aqui hoje também, né, falando do ganho adicional que a cultura posterior, no caso a soja, tem, né, com a palhada aí da aveia. Então, pessoal, vocês viram, conseguiram ver, entender tudo que a aveia regenerativa tem a ver com a aveia? Como eu falei, eu quis focar mais aí na agricultura regenerativa, que é esse tema, essa abordagem, essa discussão que tem hoje em dia. Alguns concordam, alguns falam que é só um nome novo para o plantio direto, mas queria trazer esse tema aí para vocês entenderem. Se tiverem dúvidas, fique à vontade, se quiser pesquisar mais. Mas assim, a escolha do tema, né, aveia, base forte da agricultura regenerativa, na minha opinião, é uma cultura aí que tem tudo para contribuir, né, não só com o meio ambiente, mas com o nosso próprio sistema de cultivo, né, e com a nossa própria preocupação em estar produzindo um alimento, aveia, né, e não só estar produzindo, mas estar produzindo de uma forma saudável e sustentável e regenerativa. Gostaria de agradecer aí imensamente todos os integrantes aí da Comissão Brasileira de Aveia, né? Obrigada pelo convite. E também a todos os participantes, aos 20 aí, os demais palestrantes, obrigada.